Se você rejeita o anjo, você está rejeitando o próprio Deus. E o anjo fala na nossa consciência. O anjo, ele aguça a nossa consciência. Vou dar um exemplo para você de alguns pecados que a gente comete com advertência. O que é isso? Você está fazendo uma coisa errada. Alguma coisa fala assim no seu coração, no seu interior. Para de fazer isso. Vamos dizer que você tem uma responsabilidade, algo para fazer. E você está perdendo tempo, vendo outra coisa. Uma vozinha diz assim: faça logo sua obrigação, senão pode dar problema. Aí você diz: daqui a pouco. Você vai acordar e uma vozinha diz assim: levanta logo, senão você pode dormir de novo e não vai mais conseguir. Aí você: mas eu estou cansado. São vários avisos pequenos, sutis, que quanto mais você está aberto ao anjo da guarda, mais invoca ele, mais você vai percebendo: opa, é Deus falando. E Deus está querendo impedir desgraças de acontecer. E às vezes coisas que você nem imagina. Você está dirigindo e você sente uma coisa dizendo assim, por nada: saia dessa pista e vá para outra. E quando você tem uma vida de intimidade com o seu anjo, com o Espírito Santo, você obedece essa inspiração. E quando você vem um carro desgovernado, iria acontecer uma desgraça. A intimidade com o seu anjo da guarda vai fazer com que o Senhor marche à sua frente e que ele se torne inimigo dos seus inimigos. E agora é importantíssimo que você abra o seu coração. Vamos rezar essa Ave Maria. Que a Virgem Maria abra o nosso coração para ouvir a palavra de hoje da nossa Quaresma de São Miguel. Lembre que a nossa Quaresma de São Miguel precisa ter a palavra de Deus e precisa ter a oração. Mas sem aprender e crescer espiritualmente, de nada adiantaria a nossa quaresma. Por isso, coloca a mão no seu coração e pede agora que, por intercessão da Virgem Maria, a Virgem que sabe ouvir, como Salomão pediu a Deus um coração que soubesse ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Permiti que vos louve, ó Virgem Sagrada, dá-me força contra os vossos inimigos. E hoje o Senhor nos diz que Ele marchará à nossa frente e que Ele será o inimigo dos nossos inimigos. Você quer isso para a sua vida? Sim ou não? Eu tenho certeza que sim. Mas para que isso aconteça, a palavra de Deus vem nos dizer que existem condições para que isso aconteça. E que é através do anjo que Ele colocou na sua vida, que Ele vai marchar à tua frente e que Ele vai ser o inimigo dos teus inimigos. Por isso nós queremos abrir o nosso coração para isso que o Senhor nos fala hoje. Você que tem o seu livro, eu te convido de abrir na página 66. Na página 66, a última frase do dia de hoje, sobre o nosso anjo da guarda, vai dizer assim: não esqueçamos, enfim, de honrar este anjo, pois honrar este anjo é honrar o próprio Deus, de quem ele é representante na terra. Unamo-nos muitas vezes a ele, para melhor glorificarmos a Deus. Quem está dizendo isso é um dos maiores teólogos da igreja, Tanqueray. Ele vai dizer que quando você honra o anjo, você honra o próprio Deus. Quando você despreza o anjo que Deus te deu para a sua guarda, você está desprezando nada mais, nada menos que o próprio Deus. E isso que ele diz não é a palavra dele. No início do nosso livro, da nossa meditação de hoje no livro, você vai ver a citação de Êxodo capítulo 23. Gente, eu vou abrir aqui na Bíblia a passagem inteira. Êxodo 23, eu peço que você anote, porque essa passagem bíblica para nós que somos do exército de São Miguel é muito importante até decorar.
Como Apocalipse 12, a gente sabe que fala da mulher vestida de sol lutando contra o dragão e fala de São Miguel vencendo, tudo em Apocalipse 12. Daniel 12, que fala desse tempo de angústia em que iria surgir o grande São Miguel para socorrer. Mas também essa passagem, Êxodo 23, é uma passagem muito importante para todos os membros guerreiros desse exército de São Miguel. Você que quer fazer bem essa quaresma de São Miguel, essa é uma das passagens fundamentais. Você precisa gravar no seu coração. 23 é um número fácil de gravar. Amanhã é dia 23. 23 é o dia que comemoramos o Padre Pio. Estamos lembrando dele. Mês que vem, não é? Dia 23. 23, decora esse número. Êxodo capítulo 23 e aqui no versículo 20. A partir do versículo 20, o Senhor nos fala uma palavra muito séria, muito forte. Eu vou enviar um anjo adiante de ti, para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que eu te preparei. Qual foi o lugar que Deus preparou para você? Foi o inferno? Não, vocês que estão aqui podem dizer. Qual foi o lugar que Deus preparou para você? A gente canta céu, lindo céu, não é? A Madre Kelly vai cantar vamos para o céu tão belo. Antes de qualquer coisa, a grande missão do seu anjo da guarda, a grande vitória do seu anjo da guarda. Gente, bilhões de anos atrás, o seu anjo recebeu a revelação que ele iria cuidar de você. Ele esperou muito tempo. E a alegria, a grande alegria dele, o conseguir cumprir a missão dele, é te proteger, é te abençoar, é te iluminar, é muita coisa. Mas o principal de tudo está aqui em Êxodo 23, é te levar para o lugar que Deus te preparou. Porque se você for muito bem sucedido aqui na terra, tiver muita saúde, muito dinheiro, muita fama, muito aplauso, e no final ir para o inferno, de que adianta? O seu anjo, por isso, ele faz de tudo para te conduzir ao céu, proteger, porque ele não pode forçar, mas ele é um amigo que quer te ajudar na travessia difícil dessa vida. Por isso vamos continuar. Eu vou enviar um anjo adiante de ti. Sempre ele está abrindo os seus caminhos. Para quê? Para te conduzir ao lugar que eu te preparei. Deus se preocupa tanto de você estar no céu para sempre com ele, que Deus designou um espírito celeste muito superior a nós para ser teu servo. Está lá em Hebreus. Não são os anjos, espíritos, que Deus designou para o serviço daqueles que devem herdar a salvação? Gente, quanto amor de Deus! Deus escolheu um espírito sublime do céu para ser teu servo, para se dedicar a você, para ter paciência com seus erros. Porque Deus te ama e Deus nunca vai forçar ninguém a ir para o céu. Por que existe inferno, irmão? Deus não é tão bom? Porque Deus deu a liberdade. Deus não pode criar robozinhos que são bons porque são obrigados, como um programa de computador. Não, fazer um programa de computador é fácil. Deus não quis fazer alguém programado, mas Deus quis fazer alguém como ele, livre. Você não seria a imagem de Deus se não fosse livre. Mas já que Deus não pode nos forçar, Ele pode nos conquistar com amor, se nós quisermos. E um desses modos é dando de presente um anjo. Quantas pessoas, mesmo dentro da igreja, passam a sua vida esquecidas desse grande presente de Deus. E Deus diz que rejeitar eles é rejeitar o próprio Deus. Você vai ver aqui na passagem bíblica. 21. Fique de sobreaviso em sua presença e ouve o que ele te diz. Não lhe resistas, pois ele não te perdoaria a tua falta. Porque o meu nome está nele. Gente, isso é muito sério. Essa passagem quando fala, não resista ao seu anjo, porque ele não te perdoaria. O que o Senhor está querendo dizer com essa palavra? Claro que o anjo nos perdoa. Mas quando ele fala, ele não te perdoaria, o Senhor está dizendo que o seu anjo não vai deixar impune. Você não vai se afastar e tomar atitudes contrárias à vontade de Deus e vai ficar por isso mesmo, de modo nenhum.
Você já viu um pai que vê o seu filho querendo começar a aprender a usar droga, querendo começar a aprender a roubar, querendo começar a aprender a mentir, e ele vai deixar o filho impune? Se um pai não corrige um filho, ele não o ama. Ele odeia o seu filho. Hoje em dia, me desculpe dizer, muitos pais têm sido dominados pelos filhos. Têm medo de corrigir os filhos. E os filhos que mandam na casa. Porque fazem uma pirraça. Se for tirar o celular de um vício, tem medo porque o filho ameaça que vai tirar a própria vida. Então você vive escravo do medo. Uma pessoa de oração é revestida da autoridade e da unção do Espírito Santo. E quem ama tem autoridade para corrigir. Quem ama e se sacrifica por aquele que ama, precisa corrigir por amor, para o bem. Imagine, uma imaginação bem absurda. Um pai que vê um filho colocando um ferrinho na tomada e diz: eu não vou brigar com meu filho porque ele vai chorar, ele não vai mais querer vir para o meu colo. Não, você briga. Sai daí, menino. Aí ele afasta, depois vê que você se afastou, vai de novo. Você briga mais forte. E se for uma terceira vez, se for necessário, você dá um tapa na mão do seu filho. Ora, você ama tanto o seu filho não vai entender. Aquele tapa que deixou a mãozinha dele vermelha, que deixou ele com raiva, ficou 2 dias sem querer vir para o seu colo. Mas quando ele crescer, ele vai louvar a Deus 1000 vezes e agradecer por ter dado um pai e uma mãe que soube corrigir. O tapa que você dá no seu filho é para que ele não morra eletrocutado. A correção que Deus dá através do seu anjo é para que você não vá para o inferno eterno. Por isso a palavra de Deus está dizendo em Êxodo, peraí, caiu a passagem aqui, desmarcou, mas é fácil, está aqui. Êxodo 23, ô Jesus. Vamos continuar lendo aqui. Eu sei que você está armado na sua casa com a sua Sagrada Escritura, sim ou não? Tenho certeza que sim. Se não, você vai imediatamente adquirir uma Bíblia para você, porque um guerreiro sem arma é um guerreiro fadado à derrota. E eu tenho certeza que os nossos guerreiros não querem ficar desarmados. E ele vai dizer: não lhe resista, pois ele não te perdoaria a tua falta, porque o meu nome está nele. Quando Deus diz o meu nome está nele, na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, quando Deus fala o meu nome, Ele está querendo dizer a minha pessoa. Ele me representa. Tudo que Ele faz para você, sou eu mesmo que estou fazendo. Por isso que Tanquerê, este grande teólogo, está aqui no nosso livro da Quaresma, disse: se você acolhe o anjo, você está acolhendo Deus. Se você rejeita o anjo, você está rejeitando o próprio Deus. E o anjo fala na nossa consciência. O anjo, ele aguça a nossa consciência. Vou dar um exemplo para você de alguns pecados que a gente comete com advertência. O que é isso? Você está fazendo uma coisa errada. Alguma coisa fala assim no seu coração, no seu interior: para de fazer isso. Vamos dizer que você tem uma responsabilidade, algo para fazer. E você está perdendo tempo, vendo outra coisa. Uma vozinha diz assim: faça logo sua obrigação, senão pode dar problema. Aí você diz: daqui a pouco. Você vai acordar e uma vozinha diz assim: levanta logo, senão você pode dormir de novo e não vai mais conseguir. Aí você: mas eu estou cansado. São vários avisos pequenos, sutis, que quanto mais você está aberto ao anjo da guarda, mais invoca ele, mais você vai percebendo: opa, é Deus falando. E Deus está querendo impedir desgraças de acontecer. E às vezes coisas que você nem imagina. Você está dirigindo e você sente uma coisa dizendo assim, por nada: saia dessa pista e vá para outra. E quando você tem uma vida de intimidade com o seu anjo, com o Espírito Santo, você obedece essa inspiração, e quando você vem um carro desgovernado, iria acontecer uma desgraça. A intimidade com o seu anjo da guarda vai fazer com que o Senhor marche à sua frente e que ele se torne inimigo dos seus inimigos. Por isso é tão importante rezar a ele.
Por isso você vai crescendo nessa intimidade e na percepção dessa presença que sempre está com você, mas muitas vezes você não percebe. E o Senhor continua nos falando, dizendo: mas se lhe obedeceres pontualmente e fizeres tudo o que eu te disser, eu serei o inimigo dos teus inimigos, o adversário dos teus adversários, porque o meu anjo marchará à tua frente e te conduzirá entre todos os seus inimigos, que eu exterminarei. Olha que promessa magnífica para aquele que se abre à presença do anjo da guarda. Êxodo capítulo 23, a partir do versículo 20, o Senhor está falando: se você obedecer o anjo que eu envio para cuidar de ti, para ir à tua frente, eu serei inimigo dos teus inimigos, eu vou marchar à tua frente, eu vou ser a tua defesa, eu vou te dar livramentos, eu vou te dar proteção. E essa promessa magnífica de Êxodo 23, nós vamos ver essa promessa se repetir de uma maneira muito linda no Salmo 90. Em algumas Bíblias é o Salmo 91, mas na Bíblia Ave Maria, que é essa que eu trago aqui comigo, essa Bíblia do Exército de São Miguel, é o número 90, é o mesmo número da liturgia católica. Salmo 90. Eu vou abrir aqui, e esse salmo maravilhoso é uma promessa de Deus para a sua vida. Uma promessa incrível de Deus na sua vida. Mas essa promessa tem condições. Gente, quando a gente fala de Deus ser inimigo dos seus inimigos, adversário dos seus adversários, entenda bem. O anjo da guarda fala nos nossos ouvidos, mas principalmente o anjo da guarda, só um instante, antes de meditar o Salmo 90, eu preciso falar algo muito importante. O anjo da guarda, ele quer te lembrar algo que Cristo já ensinou na palavra, algo que a igreja já ensinou. Antes de qualquer coisa, mais do que um livramento na estrada, quantos testemunhos? Se você tem um testemunho, quando acabar essa live de hoje, você coloca aqui nos comentários. Eu sei que vão aparecer centenas de testemunhos com o anjo da guarda, de livramentos, de você estar na pista. A irmã Tereza Maria não está mais aqui, mas há uns 15 anos atrás, ela saiu para dirigir e esqueceu de colocar o cinto. E ela ouviu uma voz interior dizendo assim: coloque o cinto porque você pode precisar. Assim que ela rezou a São Miguel, ela ouviu essa voz interior. Aí ela tomou um impacto, né? E colocou o cinto e tudo, rezou a São Miguel Arcanjo. Sempre a gente reza antes de sair de casa. E, gente, aconteceu um acidente terrível. O carro capotou, virou várias vezes. Se ela não estivesse com o cinto, ela com certeza teria se machucado feio, ou até algo pior podia ter acontecido. Eu sei que muitos têm testemunhos incríveis de livramentos, e sempre é o anjo do Senhor. Sempre. Quanto mais nós rezamos a eles, mais milagres de livramentos acontecem. Mas eu quero te falar do livramento mais importante de todos. O anjo fala conosco, mas a fala do anjo mais importante de todas é dos mandamentos de Deus. Quando uma pessoa se coloca em pecado mortal, ela se torna adversária de Deus. É uma passagem muito forte na Bíblia. Está lá em Samuel, capítulo 28, Saul ficou revoltado porque tudo estava dando errado para ele. E lá em Samuel, 1 Samuel 28, versículo 16, ele vai fazer algo que é condenado pela Bíblia, que o Espiritismo faz e que muitos católicos acham que pode ser católico e espírita ao mesmo tempo. Ele vai chamar uma necromante. E essa necromante vai tentar fazer a evocação dos mortos. E normalmente quando isso acontece, não são os mortos, mas são espíritos malignos que aparecem disfarçados de mortos e dizem direitinho tudo o que sabia da história, da sua história de vida, para te enganar. Nossa Senhora em La Salette avisou sobre isso. Ela disse que são demônios que aparecem. Mas por um milagre de Deus, o próprio Samuel apareceu. Samuel tinha morrido. Os crentes dizem que quando a pessoa morre não existe mais nada dela, né? Só quando ressuscitar que vai voltar. Não todos os crentes, mas os adventistas do sétimo dia, os mormons, os testemunhas de Jeová, eles dizem que morreu, acabou.
Isso é uma grande mentira. E eu falei esses dias várias passagens na Bíblia provando isso. Mas uma delas é essa aqui. Deus permitiu que Samuel aparecesse. A alma de Samuel veio da mansão dos mortos e apareceu. Saul ficou muito impressionado. A própria necromante que chamava os demônios ficou assustada, quase desmaia. E quando ele aparece, Samuel diz: por que você me consultas? Uma vez que o Senhor se retirou de ti, tornando-te o seu adversário. Gente, que palavra forte. Por que você está me chamando? Porque Samuel sempre socorria ele quando estava vivo. Se você rejeitou o Senhor e por isso Deus se tornou seu adversário, porque você decidiu desobedecê-lo gravemente. Repetidas vezes Saul desobedeceu a Deus. Disse não, era para poder oferecer ao Senhor. Samuel disse: Deus acaso prefere sacrifícios ou prefere a obediência à sua palavra antes de tudo? A igreja ensina, e essa é uma das passagens que ilustra isso, quando nós nos decidimos de estar em estado de pecado mortal, nós nos tornamos inimigos do Senhor. É dura essa palavra, né? Uma pessoa pode estar indo à missa, comungando, rezando o rosário e odiar a Deus. Porque quando você se decide pelo pecado mortal, você se decidiu por odiar a Deus. Não sou eu que estou ensinando isso. É duro, mas é a palavra de Deus, é o ensinamento da igreja. E às vezes nós precisamos perceber que estamos longe do Senhor com o pecado mortal. Outra passagem bíblica é a passagem do livro dos Números. Balaão estava indo para amaldiçoar o povo de Israel. E Deus, o anjo começou a falar com ele através daquela jumenta que foi empacando. E ele começou a bater na jumenta. Ele estava indo para fazer o mal para o povo do Senhor, para amaldiçoar o povo do Senhor. Então a jumenta parou. E ele começou a bater na jumenta. E a jumenta não ia mesmo espancada. Ele começou a espancar, de sangrar a jumenta. E Deus faz um ato extraordinário de misericórdia. A jumenta começa a falar com Balaão. E diz: por acaso eu não sou tua jumenta? Por acaso sempre não estou ao seu serviço? Não estou sempre à sua disposição? Olhe para frente. Ele diz: por que tu me bates? Olhe para frente. E Balaão, que era um profeta do inimigo, um bruxo, ele olhou e viu o anjo do Senhor com a espada desembainhada para decepá-lo, parti-lo ao meio. E o anjo diz: a jumenta é mais justa que você. Se não fosse a sua jumenta ter parado, tu terias sido morto aqui. E o anjo diz: tu não deves amaldiçoar este povo. Tu só deves dizer aquilo que eu te mandar dizer. E por isso, quando Balaão chega lá, contratado pelo rei de Moabe, com muito dinheiro para amaldiçoar, ele só abençoa Israel. E ele acaba profetizando a vinda do Messias vitorioso e salvador. Essa imagem de Balaão, que mesmo percebendo que estava fazendo alguma coisa errada, já aconteceu isso com você? A gente sabe que está fazendo uma coisa errada, mas a gente diz: só um pouquinho, e continua. Você está atrasado para alguma coisa? Só um pouquinho, e continua. Não é? Talvez não em pecado mortal, mas às vezes em pecados veniais, a gente faz isso. Mesmo com a advertência, o anjo está lá, cutucando a gente, como que dizendo assim: você vai se dar mal. Se corrige, para de fazer isso, esse caminho está errado. Quantas vezes isso não aconteceu comigo e com você? Comigo aconteceu muitas vezes. Não sei se você é cabeça dura como eu, mas muitas vezes eu tive que bater com a cabeça feio para aprender. Basta ver o anjo da guarda que Deus colocou na nossa vida, que é nosso pai e nossa mãe. Quantas vezes eles disseram: menino, não faz isso, menina, não faz isso, e a gente teimoso. Não faz, eu estou te avisando. Quando a gente não tem a bênção do pai e da mãe para fazer algo, né? Aí a gente quebra a cabeça, se machuca, se dá mal. Aí os pais dizem o quê? Eu avisei. Fazer as coisas sem a bênção do pai e da mãe significa não ter a bênção de Deus. Só que nós crescemos e muitas vezes nos tornamos teimosos, como no tempo da infância, da adolescência.
O próprio Deus está falando conosco através do anjo e a gente não se abre. Por isso, se você está em estado de pecado mortal, eu quero dar um testemunho, principalmente pela novena da Pompeia, o Rosário de Nossa Senhora da Pompeia. Você que está numa situação irregular, numa situação de adultério, de segunda união, numa situação que precisa ser endireitada, o seu anjo, a principal missão dele é te tirar dessa situação de inimizade com o Senhor, para poder te trazer a comunhão com Ele. Eu sei que existem situações muito difíceis, mas o seu anjo vai te ajudar. Se você quer, tenha certeza, o Senhor vai se colocar como inimigo dos teus inimigos. Mas se você deixa esse pecado que você está, por isso mesmo, você quer receber graça, você quer emprego, você quer tudo, mas não quer deixar essa situação errada, não quer vencer e superar esse erro, você não terá essa proteção do Senhor. Você ouvirá como o próprio rei Saul, o rei do povo de Deus, ouviu Samuel dizendo: o Senhor se tornou teu adversário, porque você decidiu desobedecer os mandamentos dele. A principal missão do seu anjo da guarda é te trazer de novo a graça de Deus na confissão. A sua alma é lavada. Quando você nasce e você ainda não é batizado, o seu anjo não pode ser chamado exatamente anjo da guarda. Todos recebem um anjo no momento do seu nascimento, mas ele só se torna realmente porque antes as pessoas tinham os anjos protetores, mas não eram anjos da guarda como são hoje. Como assim, irmão? Porque somente quando Cristo morreu na cruz por nós, ele reconciliou o céu e a terra. Os anjos se tornaram amigos dos seres humanos, porque os homens eram inimigos de Deus pelo pecado. Então, quando você é batizado, o seu anjo, ele cuida do jardim, a sua alma se torna um jardim, e ele começa a cuidar para que a sua alma seja plantada com vários tipos de virtudes, para que ela seja irrigada com as águas da graça do Senhor, com 7 dons do Espírito Santo, que cresçam as 7 virtudes, teologais e cardeais. O anjo vai cuidar da sua alma como um jardim, mas enquanto a pessoa não é batizada, o anjo não pode cuidar do jardim, porque a alma ainda não se tornou um jardim. Entende? Que é com a Santíssima Trindade habitando nela. Mas quando uma pessoa comete o pecado mortal, é como se amarrasse as mãos dos anjos. A sua alma se tornou um pântano e ele não pode trabalhar na sua alma como gostaria. Até pode pedir ao Senhor na sua misericórdia que impeça certas desgraças, mas ele não vai ter o poder de ação que ele deveria ter na sua vida. E mesmo você estando em estado de graça, não estando com pecado mortal, estando se confessando com frequência, se você não se decidir de invocar esse anjo com frequência para crescer cada vez mais na obediência à voz do Senhor, você não vai ter essa proteção como deveria. Hoje eu quero te contar um testemunho com esse Salmo 90, de como Deus quer ser inimigo dos teus inimigos através do anjo da guarda. Eu volto aqui para o Salmo 90 agora. E quero te dizer, gente, esse Salmo é lindo. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo e moras à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor: sois meu refúgio, a minha cidadela, o meu Deus em quem eu confio. Uma vez um rapaz que cometeu vários crimes, participou de uma facção criminosa, matou pessoas. Esse rapaz se arrependeu, ficou preso, pagou sua pena, se arrependeu, pediu perdão ao Senhor, buscou os sacramentos, até casou na igreja. Esse rapaz estava passando por uma tentação de voltar à vida velha. Ele já tem filhos com a sua esposa. E eu, inspirado pelo Espírito Santo, lembrei de uma passagem da Bíblia. 2 passagens da Bíblia. Eu falei: meu irmão, a Bíblia diz que quem tira a vida de outra pessoa vai ter a sua vida tirada por outra pessoa. É uma maldição que Deus Pai disse lá no livro do Gênesis. Assim que Noé desceu da arca e ofereceu um sacrifício a Deus, Deus se agradou da bondade de Noé, da humildade de Noé, e disse a Noé: eu não quero a morte dos seres humanos, mas ele deve fugir do pecado. Por isso eu digo: se alguém matar um outro homem, será morto pelo homem.
Uma maldição que Deus disse a Noé, que nunca o homem deveria matar outro homem. Nunca. Claro, é diferente o que a igreja ensina sobre legítima defesa. Isso não é um homicídio voluntário, é outra coisa. Mas estou falando, nunca um ser humano deveria livremente tirar a vida de outro. Ainda mais do próprio filho no ventre, né? Nossa Senhora diz que é uma das maiores maldições para uma nação. Nunca. E quem tira a vida de um ser humano vai ter a sua vida tirada por outro ser humano. Essa palavra Deus Pai disse a Noé, mas Deus Filho repetiu lá no Horto das Oliveiras. Quem aqui nunca ouviu aquela expressão? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tem expressões que a gente ouve e às vezes nem sabe que foi tirada da palavra de Deus. Quando Pedro viu aqueles homens invadindo o Horto das Oliveiras e prendendo Jesus, ele pegou uma espada. Coitado, Pedro era pescador, não tinha experiência com guerra, não é? E quando ele foi cortar o homem, em vez de fincar no coração ou no pescoço, ele cortou, foi a orelha do homem, né? Se chamava Malco. Jesus, na sua bondade e misericórdia, cura aquele que veio para o prender. E Jesus fala, guarde a sua espada, Pedro, pois aqueles que matam pela espada serão mortos. E Jesus repete o que Deus havia dito, o Pai disse lá para Noé. Quem mata pela espada, o ser humano, vai ser morto pela espada. E o Espírito Santo me inspirou de dizer isso para esse rapaz. Eu disse, meu irmão, você se confessou, você está debaixo da asa de Deus, da sombra da asa de Deus. Se você sair dessa proteção, a maldição do Gênesis e a maldição que Jesus disse vai cair sobre você. E alguém vai te matar. E você vai ficar com seus filhos órfãos. Porque você vai sair da bênção de Deus. Jesus pagou a morte que você devia morrer. Ele morreu no seu lugar, claro, de todos nós. Mas você tirou vida de um ser humano. Jesus pagou por você. Mas se você voltar à droga, voltar a essa vida velha, a proteção será tirada de você. E você em estado de pecado mortal, a maldição do Gênesis vai cair sobre você. Tenha certeza, você será assassinado. Graças a Deus, ele levou a sério essa palavra. Eu não disse que o anjo corrige? Se você é um anjo na vida de alguém, você às vezes precisa ser duro. E eu tinha certeza que eu estava dizendo em nome do Senhor essa palavra. E graças a Deus ele levou a sério. E deixou esse caminho, essas amizades que estavam levando-o de volta para esse caminho longe das asas do Senhor. E o Salmo 90 diz que você precisa permanecer debaixo dessas asas. E gente, quando o Senhor diz que é debaixo das asas dele, ele diz, quem é que ele enviou para representar ele? É o anjo da guarda. Estar debaixo das asas do Senhor é estar debaixo da proteção do anjo que ele enviou para te proteger. E ele vai dizer, ele te cobrirá com suas plumas, as suas asas, nelas tu encontrarás refúgio. Sua fidelidade será um escudo e proteção. Tu vencerás os medos, olha aqui, não temerás os terrores noturnos, nem as flechas que voam à luz do dia. Essas flechas são palavras que te destroem. O teu anjo vai te blindando. Você vai enfrentando as batalhas dessa vida com unção, cheio do Espírito de Deus. Se você estiver debaixo dessas asas, debaixo da sombra do Altíssimo, obedecendo a voz do seu anjo, que te leva a obedecer os mandamentos de Deus e as moções interiores que ele te traz. A peste que se propaga, as doenças, olha quantos livramentos o seu anjo vai te trazer em nome do Senhor. Livramentos de morte, cairão 1000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, o mal não te atingirá. Olha a promessa de Deus para quem vive debaixo das asas dele. Pois ele deu nenhum mal te atingirá. Não quer dizer que você não vai passar por sofrimentos. Mas diante de Deus aquele sofrimento vai ser para você crescimento e bênção. Deus vai te recompensar 2, 3 vezes mais. Um mal verdadeiro é quando sofremos longe de Deus. Nenhum mal te atingirá, nem a doença na sua vida será um mal verdadeiro. Tudo Deus vai transformar em bênção. Como diz o Salmo 1, tudo que ele faz vai prosperar.
É promessa de Deus para a sua vida. Se você estiver debaixo das asas do Senhor. E Ele vai dizer no versículo 11: porque o Senhor deu uma ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em tuas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. O diabo quis usar essa passagem para tentar Jesus. Pula daqui. Está escrito que o anjo vai te guardar. Mas Jesus sabia que o anjo ia guardar quem vivesse no temor do Senhor. Quem respeitasse a Deus, vivendo os seus mandamentos. E não quem sai debaixo da asa do Senhor. Por isso Jesus vai dizer, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Na minha vida, eu saí debaixo da sombra do Senhor. E Ele disse que não tropeçaria em alguma pedra. E eu tropecei numa grande pedra. Porque eu saí debaixo das asas do Senhor. Saí debaixo da sombra do Senhor. Desobedeci a voz de Deus através do meu anjo da guarda. Sempre a minha mãe ensinou que um católico, um cristão, um dos sinais da vida do cristão é a castidade. E uma das coisas que hoje, pessoas que se dizem cristãs, menos têm respeitado é a castidade. Os homens não têm guardado os seus olhos, as mulheres não têm resguardado o seu corpo, e por isso, um dos pecados que mais tem arrastado as pessoas para o inferno é o pecado contra a castidade. Nossa Senhora disse chorando em Fátima. Pois bem, eu também saí debaixo da sombra das asas do Senhor, e por isso dei muito trabalho ao meu anjo da guarda. Eu espero que você não precise passar por tudo que eu precisei passar. E muito brevemente, eu sei que muitos já conhecem o meu testemunho, mas muito rapidamente eu quero te dizer que eu me decidi, por causa de uma decepção amorosa, por causa de uma decepção com pessoas, de uma jovem que eu gostava, eu fiz um voto íntimo. Hoje nós fizemos um grande clamor contra os votos íntimos. E eu procurava fazer a vontade de Deus. Minha mãe casou virgem, ensinou a todos lá em casa a casarem virgem. Minhas duas irmãs casaram virgens. E eu tinha esse propósito. Mas por causa de uma decepção que eu tive com essa jovem, eu fiquei muito triste. E num belo dia, no dia seguinte dessa decepção que eu tive, eu estava numa praia com um primo meu. E ali, vendo aquelas meninas nuas, porque a roupa que se usa na praia é nudez. Nunca um cristão, no tempo... Imagine, se Pedro Álvares Cabral chegasse hoje no Brasil, numa praia, ele ia ter a mesma impressão que ele teve com os índios, pagãos. Imagine, você consegue imaginar Santa Maria Madalena, que foi uma prostituta, mas depois de convertida, usando um biquíni, na frente de Jesus? Nem antes, quando ela era prostituta, ela usava isso publicamente. Nós acostumamos. E muitas mulheres tiram foto nas redes sociais, e isso é pecado mortal. É a mesma coisa de estar com as suas roupas íntimas, é a mesma coisa. Nossa Senhora tem falado nas suas mensagens sobre essa falta de modéstia no vestir, tem levado muitas almas à perdição. Padre Pio diz, as carnes nuas queimarão. É muito sério. E eu vendo aquelas meninas, me desculpe dizer, mas eu sou homem, fraco, estava ali abalado, mesmo com toda a formação católica que eu tive, eu fiz um voto íntimo. Eu disse, eu quero ter uma mulher como todos os jovens têm. Eu quero ser igual aos outros jovens. Se eu estava apaixonado e me decepcionei, eu vou ser igual aos outros, não vou casar virgem, eu vou namorar bastante. Vendo aquelas moças passando de biquíni, o diabo começou a falar, e eu desprezando a voz de Deus, que me dizia, obedeça os mandamentos, siga. Poucos tiveram a formação que você teve para entender e viver os mandamentos, mas eu disse, não. Claro que eu não disse, eu quero te odiar, Deus, não. Mas no fundo da alma eu disse, eu procurei ir do jeito de Deus e não deu certo. Agora eu vou do meu. Eu me lembro, eu sentado naquela praia, eu tomei uma decisão. Eu não vou casar virgem. Eu vou ser namorador igual todos os outros rapazes.
Nesse dia, eu saí com meu primo para dar uma volta, e ali, nessa saída, o Senhor permitiu que eu escorregasse numa pedra. O Salmo diz que o anjo não deixará você escorregar em alguma pedra. Uma gigante pedra, eu ali escorreguei, e ali, não dá tempo de eu contar detalhes, mas eu praticamente morri. Nasci de novo. Foi necessário que eu tivesse essa correção, necessário até o limite. O meu primo quase morreu junto comigo, um outro senhor. Muitas pessoas em volta da pedra jogaram prancha, tentaram, e eu já estava entrando em coma, já tinha batido com a cabeça na pedra, né? Já tinha afundado, ele tinha conseguido me trazer de volta. O meu primo me dizia, há pouco tempo eu encontrei com ele, e ele disse: nós iríamos morrer também, não só você, mas eu e o outro. Não conseguiríamos sair dali, aquele mar de ressaca, e eu já tinha gastado todas as forças dele tentando me salvar. Ele tentou me subir pelas pedras, se machucou todo, e a onda derrubava a gente de novo, eu afundava. Quando tinha tudo para eu morrer, naquele momento, eu fiquei lúcido e conversando com Deus. Enquanto eu afundava e subia, nitidamente ficou claro na minha mente, eu conversando com Deus. Eu lembrei da oração da Santa Cruz que eu tinha, da promessa que não morreria subitamente, e eu entreguei minha vida nas mãos de Deus. Nesse momento da morte passa tudo da sua vida, os seus sonhos, tudo passa num instante. E eu entreguei nas mãos de Deus. Se não fosse a oração da minha família, porque eu estava em pecado mortal, mesmo que eu não tivesse praticado sexo antes do casamento, eu me decidi pelo pecado. Naquele momento eu cometi um pecado mortal. Eu me decidi de ir contra os mandamentos de Deus, porque indo do jeito de Deus eu estava sofrendo. E eu fiz o voto íntimo de dizer: não vou casar virgem, não vou obedecer, não vou do seu jeito, Senhor. Claro que eu não disse isso a Deus, mas eu disse: agora eu vou do meu jeito. E se não fosse o milagre de Deus mandar um helicóptero que estava inaugurando aquele dia do Salva-Mar, eu não me salvaria. Eu já contei esse testemunho em outros momentos. O milagre que foi, Deus mandou o seu anjo literalmente com as asas, né? Veio voando me buscar. 22 anos depois eu fui naquela pedra e vi que a rocha onde o helicóptero me colocou, o local exato, tinha uma forma de coração. Deus se tornou a minha rocha. Como Pedro, Jesus diz: tu és rocha, mas ele diz: Senhor, tu não podes sofrer. E Jesus disse: afasta de mim, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. Eu fui pedra de tropeço. Eu me coloquei em situação de tropeço porque eu me afastei da vontade de Deus. Mas ali o Senhor, na sua misericórdia, enviou o seu anjo. Graças às orações dos meus, graças à vida cristã que a minha família vivia, Deus teve misericórdia. E hoje eu pude encontrar minha verdadeira vocação e dizer o meu sim à vontade de Deus. Eu termino essa palavra de hoje dizendo que o nosso livro vai dar 3 sinais para que você possa, de maneira concreta, estar unido ao seu anjo da guarda. Na página 65 vai dizer: primeiro, letra A, você deve venerar o seu anjo, saudá-lo com frequência. Para que isso não aconteça com você, o seu anjo vai proteger desse mal que aconteceu comigo. Comigo ele teve que proteger, tirando do mal, tirando do acidente. Mas esse acidente nem precisa acontecer. Primeiro, saúda o seu anjo de manhã. Dá bom dia para ele. Quando abrir uma porta, pede que seu anjo passe primeiro. O livro está ensinando pequenos gestos para você venerar o seu anjo, saudando com frequência, de manhã, de tarde, de noite. Conversa com ele. Segundo ponto, a confiança que você deve ter no poder que ele recebeu de Deus para te ajudar. Então, quando você tiver um exemplo, uma coisa importante para resolver. Uma vez aconteceu, tinha uma pessoa que era muito braba e eu tinha que resolver uma coisa com essa pessoa. Eu antes falei: meu anjo da guarda, vai lá, fala com o anjo da guarda dessa pessoa para que ela possa entender minha situação, minha dificuldade. Vai lá, anjo da guarda. E rezei uma Ave Maria pedindo. Entenda bem, o meu anjo da guarda foi conversar com o anjo dela, porque o anjo dela tem autoridade, conhece ela. Então o anjo foi,
O anjo sempre vai quando nós fazemos isso. Ele vai lá, conversa com o anjo da outra pessoa. A outra pessoa, quando você vai falar ou ligar, é incrível como que a pessoa está muito mais doce. E a pessoa, eu fiquei assustado. Como que a pessoa ficou calma, gente? Então, o segundo ponto é você confiar que Deus deu um poder para o seu anjo. Você deve enviá-lo. O livro está dizendo, quando temos algum negócio importante para tratar com o próximo, é importante dirigirmos-nos aos anjos da guarda dos nossos irmãos, para que eles os preparem para a missão que desejamos junto deles. Então, envia o seu anjo. Quando for resolver algo com alguém, alguma situação, isso é maravilhoso. Isso vai te ajudar muito na intimidade. E por fim, manifeste o seu amor e a sua gratidão ao seu anjo da guarda. Vou dar um exemplo do que eu gosto de fazer. Eu rezo todos os dias o terço dos Santos Anjos, chamado também terço de São Miguel, ou Rosário de São Miguel. Mas sempre que eu vou rezar o Pai Nosso ao anjo da guarda, eu rezo também um glória ao Pai, pedindo que o meu coração sempre agradeça a esse presente de amor e que você ame o seu anjo da guarda. Tenha certeza, se você abrir o seu coração a esse grande amigo que Deus te deu, você não vai cair de pedra, você não vai furar o pulmão caindo em vergalhão, que é outra história, né? Você não precisa ser tão cabeça dura como o irmão Luiz Maria para entrar no caminho do Senhor, para descobrir a sua missão e a sua vocação. Basta você ser íntimo do seu anjo da guarda, que te levará a viver os mandamentos de Deus, para não sair debaixo da proteção das asas do Senhor. Deus te abençoe, Deus te faça fiel até o fim, com a ajuda do seu anjo da guarda, em nome de Jesus.